Oi, tudo bom, gente? Vão entrando na live. Bom dia. Olá, olá. Tudo bom? Vamos enviar essa live para o maior número de pessoas possíveis. Jesus, eu preciso de um ar-condicionado nesse lugar. Preciso de um ar. Tudo bom, gente? Vão entrando. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para todo mundo. Oi, Eli, tudo bom? Bom dia. Deixa eu ver aqui, gente. Estou enviando a live para algumas pessoas. Vão entrando. Já vamos começar. Tem umas pessoas aqui, gente, que eu não sei se é mulher, se é o homem, se é o casal junto. É muito diferente. Acho que às vezes eles fazem o Instagram junto, né? Aí você não consegue saber se quem vai ver o meu envio de live é o homem ou a mulher. Ai, Jesus. Prontinho, enviei. Bom dia, Marinaldo. Bom dia, amore. Tudo bom com você? Gente, eu estou suandérrimo. Vamos orar pra gente começar essa live. Senhor, nós pedimos que o Senhor venha neste lugar, que o Senhor tome a frente mesmo dessa live, Pai, que seja um momento muito, muito precioso com o Senhor, Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Estamos aqui, Deus, sedentos por Te ouvir, sedentos por querer saber mais de Ti, mais do Seu plano e do Seu projeto para nós ao nos criarmos, Senhor, tanto como homens quanto como mulheres, Pai, em nome de Jesus. Quebranta o nosso coração, fala conosco nessa manhã e lidera essa live, Deus, para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém, gente. Eu tô suando demais. Olha aqui também, né? Eu tô com essa benção aqui, ó. Uma bolsa de água quente na pança. Ai, me deixa mais calorenta ainda, mas faz parte de ser mulher, né? Ser mulher tem dessas coisas. Bom dia, Williana. Bom dia, Leila, Carlinha, Bia. Bom dia. Vamos apertando corações, gente, mandando essa live para mais pessoas, personas. Ai, Senhor amado. Eu vou colocar aqui o título da live de hoje, é de braços dados. Chururu. E aí, gente, vocês estão bem nessa manhã de sexta-feira? Estão empolgados para sexta? Sextou. Ó, gente, não pode usar hashtag sextou no Instagram, hein? A hashtag sextou é uma hashtag banida, bloqueada, não pode usar. Nada a ver com o que eu tô falando, né? Ai, eu tô meio piradinha agora de manhã. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Vamos seguir em frente. Então, gente, nós estamos chegando na nossa terceira semana, acredito eu, né? Terceira semana de estudo. Oi, Mari, tudo bom? Estamos chegando na nossa terceira semana de estudo. E essa semana a gente pegou um pouco mais em relação à mulher mesmo em si, o porquê que a mulher foi projetada, as principais características dela. É o sono, né, amiga? Não, acho que é a dor mesmo, eu tô com muita cólica. Jesus, não estou com muita cólica, essa cólica está indo embora. Tá pegando o rumo dela e indo pra casa, porque eu não sou a casa dela, não sou a casa dessa cólica, não. Então, nós falamos um pouco sobre as características da mulher, né? Então, a gente falou sobre a mulher ser suave, meiga, dócil. Isso são características
Não que a gente imagina e que está na nossa cabeça. São características que durante essa semana nós estudamos à luz da palavra de Deus, né? Perdão, indo mais a fundo, principalmente nos primeiros versículos bíblicos lá de Gênesis, né? Na criação mesmo do homem, da mulher, analisando tudo isso. Então a gente foi tendo essas interpretações, né? Esses entendimentos. Aperta esse coraçãozinho aí, gente. Manda essa live para mais pessoas. Vamos lá. E aí, então, nós percebemos o quê? Que a mulher, o papel dela é ser suave, meiga, mais dócil, mais tranquila. Ela foi criada para se relacionar com as pessoas, né? Porque ela foi criada para o homem. Então, Deus tinha o objetivo de que ela se relacionasse com o homem. Ela tinha um espírito, a mulher também foi criada para ter um espírito responsivo, ou seja, que responde à autoridade do homem e não que reage, né? Que se rebela com a autoridade dele. E ontem nós aprendemos que a mulher, ela gera um lugar que nutre vidas, que gera e nutre vidas, né? A live de ontem foi sensacional, inclusive eu tô baixando ela lá no YouTube, eu não sei se baixou ainda, tá? Depois eu confiro pra vocês, porque pensa num negócio que demora, é baixar uma live no YouTube. Subir uma live pro YouTube, né? Não é baixar, eu baixei aqui do Instagram. Então nós trabalhamos sobre isso. Mas, gente, o que eu quero deixar claro que é bem legal a gente falar também? Por mais que nós mulheres, quando estudamos a palavra de Deus, nós temos ali alguns direcionamentos do que é ser mulher, do que nos define como mulher, né? Do que faz parte da nossa característica como mulher, por mais que quando a gente olha ali, a gente vê tudo isso, mulher meiga, mulher suave, mulher foi criada para se relacionar, foi criada para responder à autoridade do homem e tal. Por mais que a gente estude sobre isso não quer dizer que todas nós mulheres somos feitas a toque de caixa e somos assim, padrõezinho, sabe? Assim, aquela produção em massa, né? De que uma é igual à outra. Não, né? Por mais que nós mulheres temos essas características de mulher que nos são comuns, né? Porque mulher, o gênero feminino, tem características próprias do gênero feminino e todas as mulheres vão exercer essas características. Só que a gente tem a questão da personalidade, né? A gente tem a questão do nosso jeitinho de ser também. Esse nosso jeitinho de ser, ele não deve passar por cima do que é ser mulher. Mas cada uma expressa essa questão de ser mulher da sua forma, né? Tem mulher que é mais aventureira, né? Que gosta mais de coisas radicais, gosta até de esportes radicais, né? Gosta de moto, gosta de escalada, gosta de, enfim, trilha, bicicleta. E tem mulher que é mais tranquila, né, que não gosta tanto desse agito, desse movimento, desses perigos, né, são mulheres que gostam às vezes mais de ficar em casa mesmo, curte mais sair pra ir num cineminha, curte mais sair pra ir num parque, fazer um piquenique, ou andar, fazer um chá da tarde com as meninas. Então, assim, não é porque eu sou mulher e gosto mais de aventura que isso me deixa menos feminina. Não precisa, né? Não precisaria me deixar menos feminina. Se eu sou uma mulher que tá buscando a feminilidade, eu exerço essa feminilidade fazendo coisas perigosas também, gostando de aventuras também, gostando de outras coisas que talvez a maioria das mulheres não goste. Eu posso sim continuar exercendo a minha feminilidade, né? Mas é isso que a gente sempre tem que ver, né? Isso que eu tô fazendo tá me tornando mais máscula, né? Mais masculinizada, ou ainda assim eu consigo fazer isso que eu gosto de fazer sendo feminina, né? Então aí não, a gente também tem que entender que a gente não vai colocar todas as mulheres no mesmo pacote, né? Tipo assim, agora, a partir de agora, toda mulher deve ter a mesma personalidade, toda mulher deve falar da mesma forma, toda mulher deve se portar da mesma forma. Não. Igual eu falei, a gente tem mulheres que falam mais meigo, né? Mulheres que são mais dóceis, assim, no sentido de ser mais tranquilas na fala, né? E tem mulheres que são meigas e são dóceis, mas são mulheres que falam já mais firme, né? Que tem mais posicionamento, né? Que são mais aquela mulher mais de postura, né? Vamos assim dizer. Então, a gente precisa entender que o fato de ser feminina não anula a nossa personalidade, tá? O fato de nós termos a feminilidade em nós não anula a nossa personalidade. Às vezes uma personalidade mais falante, às vezes uma personalidade mais quietinha, às vezes uma personalidade mais agitada, né? Às vezes uma personalidade que gosta mais de ficar assim, observando, às vezes uma personalidade mais aventureira, mais vida perigosa, às vezes uma personalidade mais caseira. Então, essa feminilidade não destrói a nossa personalidade, só que muitas vezes eu vejo as mulheres fazendo ao contrário. A personalidade delas muito forte
destruindo a feminilidade, né? Então isso não pode acontecer, né? Mas a gente precisa entender que Deus criou cada uma de nós de um modo especial. Então, por mais que nós estamos buscando a feminilidade, você não precisa ter a mesma personalidade que eu, a mesma personalidade que outras mulheres da Bíblia, exatamente como elas eram, para você ser feminina, né? Você vai ser feminina desenvolvendo a sua personalidade, né? Desenvolvendo o jeitinho que Deus criou você para ser. Amém, gente? Tô acenando aqui para todo mundo. Sejam bem-vindos a essa live de hoje. Maria Neta apareceu. Muito bem. A Nath também. Bom dia, Nath. Tudo bom? Então, olha só. A gente conversou então um pouco sobre isso, né? Sobre as questões das características que nos definem como mulher. E a última questão que nós vamos trabalhar hoje é uma questão que eu acho que, tipo, é a questão que todo mundo pensa quando pensa numa mulher casada, né? No porquê de uma mulher casar ou algo do tipo, né? Tá lá em Gênesis 2:18. Então o Senhor, né, declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então, muitas vezes, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que a mulher é auxiliadora, né? A gente sempre tem essa questão, na verdade, é a questão mais trabalhada. E eu acho até que as autoras trabalharam de propósito essa questão no último dia da semana, para que você não ficasse no clichê, para que você soubesse que a mulher é muito mais do que isso. Ela é muito mais do que isso. Ela foi criada para ser muito mais do que só auxiliadora. Não que a auxiliadora seja só, é muita coisa já, né? Mas eu digo assim, tem outras características da mulher, sabe? A mulher não foi criada para isso única e exclusivamente, né? Ela tem as suas características, a sua personalidade, da feminilidade, que nem sempre envolvem só a questão da auxiliadora, mas que tudo culmina nisso também. Então, Deus nos criou para ser alguém que auxilie e lhe corresponda, auxilie ao homem e lhe corresponda. Então, o que significa ser essa mulher auxiliadora? É aquela que se relaciona com o marido da maneira correta, ou aí com o namorado, com o noivo, né? Porque a gente não deve agir, gente, isso é uma coisa legal de falar, a gente não deve agir como casado não estando casado, tá? Isso é um erro muito grave mesmo. Porque você tá, como que eu posso dizer? Você tá pulando etapas, atropelando processos, né? Então a gente não deve agir, namorando, tô tratando o outro como casado, é algo do tipo. Isso não é legal, tá? Mas dentro do namoro, dentro do noivado, é legal você como mulher enxergar você já tendo esse papel de auxiliadora, né? Ali dentro do namoro e do noivado, com certeza você já pode começar a auxiliar o companheiro, aquele que está do seu lado, né? Você já pode começar a perceber como você pode fazer isso da melhor forma possível. A Rebeca entrou aí, conseguiu, Rebeca, parabéns! Então, mesmo no namoro, no noivado, você já pode ter essas percepções de como eu posso auxiliar o homem que está do meu lado da melhor forma possível. Porque essa esposa auxiliadora, essa mulher auxiliadora, ela é aquela que se relaciona com o homem da forma correta, ou seja, ela sabe como falar, quando falar, de que forma falar, ela sabe como olhar, ela sabe como se portar diante dele e ela o ajuda a cumprir o seu propósito. Essa é uma das principais missões da mulher, ajudar o homem a cumprir o seu propósito, né? E lá na frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Ela ajudou o homem, ela foi criada para ajudar o homem a cumprir sua missão. Só que, gente, isso não é de uma forma egoísta, tá? Não é de uma forma assim, como que eu posso dizer? De eu me anular, então, para o homem cumprir o papel dele. Não. E nem de eu achar que o meu papel é menor porque eu sou auxiliadora. Lá na palavra de Deus, o termo original para descrever auxiliadora é o termo easer. Eu vou falar aqui como eu consigo ler, tá, gente? Easer, que é um termo vigoroso. E esse é um termo muito usado quando também diz respeito a Deus ser o nosso ajudador. Então, olha só, se é o mesmo termo usado que nós estamos ali do lado do homem como auxiliadoras, é o mesmo termo usado para falar sobre Deus ser o nosso ajudador na palavra de Deus, então essa é uma ajuda, a nossa ajuda como auxiliadora do lado do homem é uma ajuda indispensável. Tá? Indispensável, no sentido de que se o homem não tem essa mulher auxiliadora do lado dele, essa mulher idônea do lado dele, que o ajuda, ele não vai conseguir cumprir o seu papel, cumprir a sua missão na totalidade que ele poderia, porque ele precisa necessariamente da mulher, porque ela é indispensável para que ele cumpra esse papel dele, para que ele cumpra esse propósito, para que ele cumpra essa missão. Então, a gente estar do lado do homem, nós mulheres estar do lado do homem é indispensável para cumprir o propósito dele.
E o propósito do homem, como a gente viu lá na segunda semana, o propósito do homem não é um propósito egoísta, um propósito dele cumprir os caprichos dele, não é um propósito dele realizar os sonhos dele de menino ou algo do tipo, não é isso. O propósito principal do homem é o quê? Glorificar a Deus, glorificar o nome de Deus. Então, até na ajuda desse principalmente na ajuda desse principal propósito do homem glorificar o nome de Deus, que nós mulheres estamos ali para auxiliá-los. Então, olha a importância disso. Se nós mulheres não fizermos o nosso papel de auxiliadoras bem feito, nós vamos estar até prejudicando essa questão de glorificar o nome de Deus através da vida dos nossos maridos e do nosso casamento, né? Então, a gente precisa ver isso como algo importante, como algo bom e como algo que eu preciso me esforçar cada vez mais para fazer esse papel melhor, né? Para fazer bem esse papel de auxiliadora. E oh meu Jesus, gente, hoje as palavras elas estão fugindo da minha cabeça. Voltem, palavras, voltem. Um dos principais objetivos que Deus deu para o homem e para a mulher quando os criou é de que eles deveriam se frutificar e se multiplicar, né? Sejam frutíferos e se multiplicassem. Isso também falou na questão de filhos, né? Claro. E como que o homem vai ter filhos sem a mulher? Então, é indispensável ter a mulher ali para cumprir esse chamado, esse propósito de se multiplicar, né? E a gente viu ontem, né, que essa questão do ter um ninho, preparar o ninho, não diz só respeito a quem tem filhos. A gente também trabalhou sobre outras pessoas que envolvem, né, ao nosso redor. Mas essa questão aqui do se multiplicar é nessa questão de ter filhos também, né? E não tem como o homem cumprir isso sem a mulher, né? Não tem como, então nós somos indispensáveis, gente, indispensáveis. Gente, vocês perdoem, eu tô meio grogue hoje, não sei. Acho que foi o remédio que eu tomei. E aí nós vemos, gente, a questão de que a gente sempre vai associar, eu sempre falo isso, a mulher à igreja de Cristo e o homem a Cristo, né? A gente sempre vai associar porque esses relacionamentos, eles se correspondem. Na verdade, esses papéis, eles se correspondem e o relacionamento corresponde a esse relacionamento de cima, né? Então, o papel do homem se corresponde com o papel de Cristo e o papel da mulher se corresponde com o papel da igreja de Cristo, né? Gente, aperte esse coração aí, ó que bonitinho esse coraçãozinho subindo. Então, o que acontece? A igreja ajuda Cristo a glorificar a Deus. E isso é muito real, né? É muito real. Porque a gente vê que juntos, Cristo e a igreja, eles expandem a glória de Deus sobre essa terra. Eles expandem o reino de Deus nessa terra. Então, quando nós, como igreja do Senhor, estamos unidas a Cristo, realmente a gente faz esse papel de propagar ao Senhor. A gente faz esse papel de glorificar ao Senhor e de multiplicar. Porque quando a gente está como igreja se relacionando corretamente com Cristo, a gente atrai mais pessoas para Cristo, né? A gente traz mais vidas para Cristo. Isso vai multiplicando, isso vai aumentando. Então, isso também revela esse papel da igreja com Jesus Cristo, né? Da igreja com Cristo. Nos dois reinos, né? Tanto no reino espiritual, que é esse reino de relacionamento igreja e Cristo, quanto no reino físico, aqui, né? No reino humano, aqui que não é o espiritual, né? No reino da terra, a questão do homem e da mulher também. A mulher é essencial nos dois reinos, né? A mulher é essencial nos dois contextos. Nós, como mulheres, somos auxiliadoras porque temos um papel indispensável na vida do homem para que ele possa cumprir o propósito dele no seu pleno potencial, né? No seu pleno desenvolvimento, né? E até eu acredito que é por isso que Adão, quando ele foi criado e ele começou a dar um nome para os animais e tudo mais, eu creio que é por isso que ele começou a sentir uma certa falta, sabe? É como se ele sentisse ali já que ele precisava de alguém do lado dele, alguém a mais ali do lado dele, para que ele pudesse sim cumprir melhor o propósito dele, sabe? Para que ele pudesse sim, assim, escalar esse propósito, sabe? Viver esse propósito de uma forma mais profunda, mais ampla, sabe? Então ele sentiu essa necessidade ali. Então é super legítimo realmente a mulher estar do lado do homem para cumprir esse papel. Então Deus ele criou a mulher para ser a companheira perfeita, com o objetivo de espelhar a glória dele. E aí a gente falou isso durante toda essa semana, né? Vou repetir aqui os 5 papéis da mulher, então, que a gente colocou aqui. 5 papéis não, 5 características, né? Mulher, ela é suave, né? Ela foi criada com características para ser mais meiga, mais dócil,
mas ter essa suavidade que até é expressada até no próprio corpo dela, né? Um corpo mais delicado, um corpo mais meigo que o corpo do homem. A mulher, ela foi criada para relacionamentos profundos, porque ela foi criada para o homem, para se relacionar com o homem. Então a mulher já traz dentro dela essa característica relacional, né? De ter uma função mais relacional ali no casamento, né? Ou enfim, em volta das outras pessoas também, caso você não seja casada. A mulher também nasceu para ter, ela tem a característica de ter um espírito responsivo, não um espírito rebelde nem reativo diante da autoridade do homem sobre ela. Quando Adão deu o nome para Eva, Adão estava dizendo que ele era autoridade sobre ela, porém essa autoridade sobre ela não era uma autoridade para subjugar ela, era uma autoridade para amar, cuidar, proteger ela, prover ela em tudo que ela precisasse. E Eva, ela não se rebelou contra isso, ela não se rebelou por Adão ter dado o nome para ela não se rebelou por Adão ter sido colocado essa autoridade sobre ela, muito pelo contrário, ela foi responsiva, que é a forma como nós devemos ser também. Aí ontem nós falamos um pouco sobre nós termos sido criadas para gerar um lugar onde nutre vidas, gerar e nutrir vidas, né? Então nós falamos do nosso lar, nós falamos o quanto é importante a gente cuidar disso, o quanto é importante as pessoas que entram na nossa casa se sentirem essa recepção, sentirem esse acolhimento, sentirem essa paz, sentirem um lugar de seguro dentro dos nossos lares. E hoje nós falamos sobre a mulher ser ajudadora, sobre a mulher ser aquela auxiliadora que ajuda o marido e é uma ajuda indispensável, né, para que ele possa cumprir o propósito dele. E aí vem as perguntas, né, principalmente nós que estamos na sociedade atual, com certeza levantamos esse tipo de pergunta dentro da nossa cabeça. E como ficam os meus direitos como mulher? E como que fica a minha abordagem, a minha forma de ver a educação, a minha forma de ver minha carreira, a minha forma de ver meu trabalho? E como que fica essa questão de cultivar um espírito manso sem violentar a minha personalidade, que talvez seja uma personalidade mais forte, sem me tornar capacho do homem, né? Como ter esse espírito manso sem me tornar ali a escravinha dele e nem matar quem eu sou, no sentido de talvez ser mais posicionada, né? Como que eu faço se o meu casamento parece mais um inferno do que um paraíso? E como eu ouvi isso? Como eu tenho falado com mulheres que me questionam isso. Bárbara, como eu vou ser uma esposa idônea? Como que eu vou ser uma esposa mansa, uma esposa humilde, uma esposa que ora, sendo que o meu marido é um grosso, um ogro, é machista, não tá nem aí pra nada, não liga pra Deus, não liga pras coisas de Deus, não se atenta pra isso. Ouvi muitas mulheres falando isso. Como eu posso viver de acordo com o plano divino de Deus, aquilo que eu tô aprendendo que Deus tem pra mim como mulher? Como que eu posso viver isso quando os outros não vivem? Né? Então eu creio que essas são perguntas assim que despertam em nós, né? Durante o nosso aprendizado sobre isso, durante as nossas lições, né? Porque muitas vezes realmente não existe dentro da sua casa um casamento ideal. Muitas vezes não existe dentro do seu lar um marido ideal, um namorado ideal, um noivo ideal. Não existe dentro da sua casa pais ideais para você exercer também esse seu papel como mulher, né? Muitas vezes também não existe um contexto ideal para você. Às vezes você é uma pessoa que já procurou namorar e só deu ruim nesses relacionamentos. Por incrível que pareça, eu ia te mandar mensagem perguntando isso hoje. Olha só, Lê, que engraçado, né? Então, não tô falando que eu vou trazer a resposta nessa live completamente hoje, tá? Mas é legal a gente trazer à tona o que tá dentro de nós, sabe? Durante todos esses estudos sobre mulher, tá, Bárbara? Já entendi que tipo de mulher que eu devo ser, já entendi que tipo de esposa eu devo ser, já entendi que tipo de namorada eu devo ser e tal. Mas e o outro? Sabe? Mas e o fulaninho que tá aqui do meu lado? E o meu marido? Né? E essa pessoa com quem eu me juntei, com quem eu me casei, que não tá nem aí pra nada, que não acha que tem que crescer em nada, que não acha que tem que mudar em nada, que acha que tá tudo certo do jeito que tá. E aí, como que fica? Né? Eu creio que são muitas dessas perguntas. O meu direito como mulher também. Parece que eu vou só me calar, me anular, pra esse casamento dar certo, né? Pra as coisas começarem a acontecer. Parece que é assim que vai funcionar o esquema, né? E assim, eu creio que não, né? Eu tenho um pensamento sobre isso, mas eu não quero trazer esse pensamento aqui hoje. Eu quero que nós possamos pensar juntas sobre isso hoje, sabe? E eu quero que alguém aí possa... Oi, Paty, bom dia!
Eu quero que alguém que está aí na live possa me ajudar nisso, sabe? Nessa resposta. O que vocês acham, tá? Pode até ajudar se vocês quiserem responder no ponto de interrogação, pode responder, mas se quiser responder aqui também nos comentários não tem problema. O que vocês acham? Ah, Tassi! Bom dia, amiga! Vamos me ajudar a responder essa pergunta então. O que vocês acham que a gente diria para uma mulher, ou até para você mesmo, talvez é o seu caso. O que vocês acham que a gente diria para uma mulher que tá aqui se dedicando a estudar para saber como é ser uma mulher segundo o coração de Deus, que está buscando conhecer quais as características que Deus planejou que a mulher tivesse na sua feminilidade. Mas essa mulher, ela olha para o lado e ela vê um marido apático, ela vê um marido talvez não apático, mas machista. Ela vê um marido que não quer mudar e que não acha que tem coisas para mudar. Ela vê um marido no qual ela tá tendo um casamento ruim, um casamento que às vezes ele não tem muito diálogo, que às vezes eles não têm muita conversa, mas o marido não acha que precisa de uma mudança, precisa de alguma coisa. O que a gente falaria para essa mulher? O que a gente falaria para ela se ela está com esse tipo de reclamação? Poxa, eu tô aqui buscando entender como que eu melhoro, buscando entender como que eu cresço, e o cara do meu lado não tá nem aí pra nada. O cara do meu lado, ele não vê da mesma forma que eu vejo, ele não busca da mesma forma que eu busco. Ele não acha que precisa de tantas mudanças assim, de tantas coisas assim pro nosso relacionamento melhorar. O que você que está aí na live, já temos 16 pessoas, o que você diria pra essa mulher? O que você falaria pra ela? Que tipo de palavras você teria pra ministrar na vida dela? O que você como mulher falaria? Vamos aí, gente, quero ver vocês transbordando uma na vida das outras agora. A Alê diria assim, ó, a mudança começa em nós primeiro, e não olhar para o cara, e sim para Cristo. A Paty disse, a mudança começa em mim. Quando eu mudo, o mundo muda. A Williana disse assim, ó, para ver o outro mudar, precisamos mudar primeiro. Gente, vocês combinaram a resposta, né? Certeza. Adri, Deus é fiel, faça a sua parte, deixa Deus agir. Só Ele pode mudar o seu cônjuge. Orei e Deus agiu na minha vida e do meu esposo. A Lisandra disse, oração. O Jean disse, mulher sábia. Gente, vocês combinaram meio que essas respostas, hein? Ô, Ana, você digitou só A aqui, amiga. Ah, tá, agora eu vi. A Ana disse, a mudança que espero do outro tem que começar pela minha vida, né? A mudança que eu espero no outro tem que começar pela minha vida. Eu acho que tô achando que vocês combinaram essas respostas, hein? Tô achando que vocês combinaram essas respostas. Eu penso exatamente igual. Só que eu quero começar falando algo. Em nenhum momento, desde que eu comecei essas lives, desde que eu comecei a falar sobre mulheres, em nenhum momento eu disse que essas situações que envolvem casamento, envolvem relacionamento homem-mulher, é fácil. Ponto. Não é fácil. Ponto. Porque muitas pessoas, quando a gente fala algo do tipo pra elas, a primeira coisa que elas falam é muito difícil. Mas é muito difícil, principalmente porque você não conhece o homem que está do meu lado. Principalmente porque você não conhece como o meu marido é. Principalmente porque você não sabe como o meu marido me trata. Então a primeira coisa que vem na cabeça dessas pessoas é difícil demais. E esse difícil demais para elas é um nível quase intransponível. É um nível quase que elas não conseguem enxergar do outro lado. Elas não conseguem ver a situação mudando radicalmente. Elas não conseguem ver esse homem sendo transformado. Esse casamento, na verdade, né, sendo transformado. Elas não conseguem ver. A Carla falou, façamos a nossa parte, sejamos sábias, orando e vigiando sempre. Deus é fiel. Ore pela sua vida e do seu marido. E não conhece a mulher também, né, amiga? Isso é verdade, não conhece a mulher, é verdade. Isso aí é demais, né? Mas olha só, a gente falou já sobre muitas vezes sobre isso aqui. A Li até colocou, né? Só conhece quando mora junto. Com certeza tem coisas, Li, tem características, principalmente de modo como que eu falo? De organização da vida, sabe? Como a pessoa se organiza dentro de casa, as rotinas dela, os tiques dela, as manias dela. Isso, principalmente, você vai conhecer muito quando você casa, né? Quando você vai pra casa da pessoa. Ou vai pra casa da pessoa, não, calma. Você casa e vocês vão pra casa de vocês, calma, né?
Mas a gente já consegue conhecer principalmente a questão de sonhos da pessoa, propósito da pessoa, princípios e valores da pessoa, objetivos da pessoa, as principais características do caráter da pessoa, a gente consegue conhecer sem morar junto, né? Porque hoje em dia eu vejo que uma desculpa também para as pessoas se juntarem, eu falo, é não casar e estar vivendo uma vida de casado, tá? Morando junto. É isso. Tipo, eu vou conhecer a pessoa primeiro, né? Eu não posso casar com uma pessoa que eu não conheço. Então, eu preciso morar junto, eu preciso ficar junto, eu preciso estar junto, eu preciso ter relação sexual, eu preciso disso, preciso daquilo, porque daí eu vou ter mais certeza pra eu ir lá e casar. Isso é uma grande mentira, né? A gente até sabe que a questão do muito envolvimento físico atrapalha o conhecimento pessoal, atrapalha você conhecer a pessoa realmente na essência dela de verdade, porque os seus olhos eles não estão muito atentos para isso. Então eu aconselho a quem tá namorando, noivando, conheça a pessoa, não busque conhecer o corpo da pessoa, não busque só se apaixonar pela pessoa, busque conhecer o caráter da pessoa, busque conhecer os princípios e valores da pessoa, busque conhecer se essa pessoa quer ter filhos, se ela quer morar a vida inteira no Brasil, se ela tem sonhos e projetos de fazer algo grande, construir algo grande. Quantos casais aí eu já não vi que casaram e aí no casamento brigam porque fulano quer mudar de país, porque ciclano quer ter um emprego tal, porque Beltrano quer ter uma empresa e o outro nunca quis. Então, assim, busquem se conhecer, né? Busquem conhecer sonhos, projetos, princípios e caráter, principalmente caráter e vida com Deus também. Isso é muito importante. Mas depois que casou, juntou e tal, e aceitou, né, casar com essa pessoa e juntar com essa pessoa, realmente você não pode ficar cobrando uma mudança da outra pessoa, por mais difícil que a outra pessoa seja, né? Amor, tô me ouvindo. Por mais difícil que a pessoa seja, por mais difícil que seja lidar com ela, por mais apático que esse homem seja, por mais banana que esse homem seja, por mais às vezes criança que esse homem seja, porque às vezes já vejo muitas mulheres que casaram com homens que ainda jogam videogame, tipo assim, um monte, né? Ainda saem com os amigos, tipo um monte, né? Não tô falando que isso é errado, mas um monte, vocês entendem quando eu falo um monte, né? Conheço mulheres que casaram com homens que são extremamente machistas, né? Que tenha realmente aquele negócio de desvalorizar a mulher, de mandar na mulher e de querer que a mulher seja sua serva. Eu conheço realmente pessoas assim. Mas, como as meninas colocaram aí, nós precisamos olhar para a nossa parte, né? Tem uma frase que o Pablo Marçal fala que eu gosto, que eu acho legal, que ele fala: o primeiro que acorda em casa, acorda os outros. Esse acorda não é acordar só de acordar lá na cama. O primeiro a acordar é o primeiro a abrir os olhos, o primeiro a entender as coisas, o primeiro a ter discernimento. É o que abre os olhos, é o que acorda os outros da casa. Porém, você só vai fazer isso se você tiver sabedoria nas suas ações, sabedoria nas suas palavras, porque a gente sabe que tem mulheres que querem ganhar a mudança dos seus maridos na força do grito e na força do braço, né? E jogando a palavra de Deus goela abaixo nos maridos dela, né? Goela abaixo, falando pra eles que eles têm que ir pra igreja, tem que ir pra igreja, tem que ir pra igreja, falando pra eles que eles têm que tratar elas assim e não assado, berrando isso, né? Então, realmente, primeiro de tudo, olhe para você e busque se permitir entrar num conhecimento profundo seu, sabe? Num conhecimento profundo sobre os teus traumas, sobre os teus bloqueios, sobre as suas características, sobre as distorções, as verdades distorcidas que tem dentro da tua cabeça, que você se permitiu construir por anos. Busque você, a mudança para você em primeiro lugar. Pra você, sabe? Pra maneira como você enxerga a vida, pra maneira como você se relaciona com Deus, pra maneira como você enxerga o casamento, pra maneira como você está vendo e tratando o seu marido, que com certeza pode ter distorções aí também, né? Na forma como você tem o tratado, na forma como você enxerga ele dentro da sua cabeça. Às vezes pode ser que você não o desrespeite na boca, né? Não desrespeite falando algo, mas você desrespeita ele dentro do seu coração. Pode ser que você não é insubmissa, às vezes na forma de agir, às vezes, né, você fica mais calada, mas você é insubmissa aqui, ó, dentro do seu coração a ele. Então, busque primeiro essa mudança em você. Busque primeiro essa transformação em você, porque às vezes, e eu entendo isso, gente, às vezes a gente começa a dar os primeiros passos de mudança e a gente quer que o outro nos acompanhe também. A gente quer que o outro esteja na mesma frequência que a gente também, e não é assim que acontece. Não é porque você começou a mudar que você vai ficar olhando para o lado e esperando o outro também começar a mudar, o outro também começar a dar seus pulos. Não é assim,
né? Cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa tem seu jeito, cada pessoa vai ter sua fase de ser tratado, de ser trabalhado. Então, realmente, o seu papel é focar em você, focar na sua mudança, focar no seu crescimento e focar em oração. Porque aquilo que você não pode fazer, você precisa acreditar que Deus faz. Aquilo que você não está vendo mudar, não está vendo as coisas, sabe, se mexerem de alguma forma, você precisa acreditar que Deus faz. Você precisa acreditar que Deus muda, você precisa acreditar que Deus transforma, né? Então, eu creio que essas duas questões, aquilo que cabe a mim, na minha mudança de vida, eu vou fazer cada dia um pouco mais, cada dia um pouco mais. E aquilo que eu não consigo mudar na força do meu braço, na força do grito, com as minhas palavras, eu vou orar, eu vou colocar diante do altar do Senhor, pedindo que Ele mude, que Ele transforme, que Ele faça o que tiver que ser feito para que as coisas peguem um outro rumo. Só que a minha mudança não pode ficar esperando a mudança do outro. A minha mudança não pode ser focada na mudança do outro. Eu tô mudando para que o outro mude. Quando eu e o João a gente dava mentoria, deixa eu só ver aqui. Vou colocar essa daqui da Ana que eu achei legal. Eu era viúva de marido vivo. Hoje vivo novo do Senhor, mesmo sendo casada há 21 anos. Olha que incrível isso. Olha que testemunho. Eu era viúva de marido vivo. Isso é forte, hein? Hoje vivo o novo do Senhor, mesmo sendo casada há 21 anos. Então, há esperança para vocês, mulheres. Realmente, Deus, Ele pode fazer a novidade de vida acontecer, independente de quantos anos de casados vocês têm aí, enfim. Né? Isso pode acontecer real, oficial. Voltando lá, quando eu e o João a gente dava mentoria, a nossa mentoria era baseada no método IP, então era uma mentoria de inteligência emocional, de identidade proposta, enfim, né? De crescimento nesse sentido. Eu acho que em todas as turmas, mesmo que foram turmas pequenas, eu acho que em todas as turmas tiveram uma ou duas pessoas, pelo menos, que estavam ali fazendo a mentoria por causa do seu marido. Muito. Isso ficava muito claro quando a gente abria o microfone para a pessoa compartilhar algo sobre aquela matéria que a gente estava dando, né? Aquela disciplina que a gente estava dando. E a pessoa falava assim, nossa, tô enxergando meu marido em tudo isso que você tá falando aí. Nossa, tô vendo meu marido nessas situações que você tá falando, nesses bloqueios. Uau, como meu marido é bloqueado. Uau, como meu marido é cheio de traumas. Você percebia claramente que a pessoa estava muito mais se atentando ali, trazendo aquela realidade que ela estava ouvindo para o marido dela, do que se atentando e trazendo aquela realidade para ela. Por que eu tô falando isso? É claro que quando a gente ouve de alguns bloqueios, alguns traumas, algumas coisas assim, quando a gente pensa naquela característica e a pessoa que a gente conhece tem aquela característica muito forte, a gente vai remeter a essa pessoa. Porém, se eu estou focada em buscar em mim se existe aquilo, quando eu estou focada em pensar, e eu tenho isso? Eu tenho esse tipo de sentimento, eu tenho esse tipo de comportamento, eu passei por uma situação parecida com essa. Quando você está focado em você, é muito mais difícil você abrir a boca e ficar falando que o outro tem isso. Muito mais difícil. Porque você está se esquadrinhando, você está se sondando, você está sondando dentro de você se existe algo parecido com isso para que você mude. E não sondando o outro, e não sondando o dia a dia do outro, as atitudes do outro, os sentimentos do outro, a fala do outro. Né? Não tem como você focar em duas coisas ao mesmo tempo. Não existe um hiperfoco em duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu entendo que quando você está fazendo uma mentoria, quando você está fazendo um curso, quando você está fazendo um estudo, quando você está aqui na live para estudar sobre mulheres, eu entendo que o seu objetivo principal, o seu hiperfoco deve ser você e não seu marido, né? Então, é muito difícil falar isso porque eu sei que tem mulheres que sofrem mesmo com seus maridos, mas é muito triste quando eu tô falando alguma coisa aqui e a pessoa vem e me pergunta, mas e quando o marido não ajuda? Mas e quando o marido te trata mal? Mas e quando o marido isso e aquilo? Eu vou repetir o que eu sempre falo para esses tipos de mulheres que vêm conversar comigo, tá? Tem coisas que a gente realmente não deve aceitar, tem coisas que realmente a gente não deve se submeter, que é a questão de abuso, né? Abuso moral, abuso verbal, abuso físico, abuso sexual, questão de agressão, né? Agressão verbal também, agressão física. E também a questão de uma traição, tipo, recorrente, que o cara não tá nem aí pra você e te trai mesmo à torta direita. Esses tipos de coisa, gente, a gente realmente deve ser sábia e a gente realmente deve ter uma postura, né? A gente deve ter uma postura firme em relação a isso, né? Isso é o que eu falo para as pessoas, né? Deus não ia criar a mulher para ser escravinha do homem. Deus não ia criar a mulher para ser escravinha do homem. Só que, ao mesmo tempo,
tem casamentos que a mulher tá tão focada no que o marido não faz, no que o marido, no como o marido é, né, na apatia do marido, na grosseria do marido, nisso, aquilo do marido, que ela acaba não focando nela. E você como esposa? E você como mulher? Será que você é a esposa perfeita do lado de um marido imperfeito? Será que é isso que tá acontecendo? Você já tá bem em tudo, você já tá ótima em tudo, você já tá buscando a Deus intensamente, o seu relacionamento com Deus assim tá uou, demais. E aí agora chegou a hora que você, como você tá super bem, você pode olhar e apontar pro outro e falar, ó, ele tá errado, ó, mas ele tá fazendo isso e aquilo. Então a gente tem que prestar atenção nisso, sabe? Sempre vai ter algo que eu preciso crescer. E cara, se você já tá sendo a esposa perfeita, se lança nos braços de Deus, então. Claro que eu não acredito nisso, né? Não acredito que exista uma esposa perfeita, porque nós somos dois seres pecadores, né? Que estão se relacionando, dois seres falhos, né? Que estão se relacionando. Então, com certeza vai ter erro aí no meio envolvido, né? Mas, se ao seu ver, você já está fazendo tudo que você deveria estar fazendo, uma coisa deve estar lhe faltando, que é a melhor parte, que é o se relacionar profundamente com o Senhor. É impossível você se relacionar profundamente, assim, num nível top, de mergulhar mesmo naquele rio do Senhor. Não tá com a água só nas canelinhas, nem com a água só nos joelhos, nem com a água só na cintura. Não, você tá mergulhada no rio de Deus. Não tem como você tá mergulhada no rio de Deus, orando, clamando assim, ao Senhor, rasgando seu coração na presença do Senhor, e nada tá mudando, e nada tá acontecendo. Sabe, é uma coisa assim que não faz sentido. Então a gente precisa começar a tirar o olhar do outro e olhar para nós, né? A gente precisa começar a tirar essa hiperfoco do que o outro tem que mudar, dos defeitos do outro, da falha do outro, e começar a olhar para nós, né? Começar a olhar para nossa vida, para o nosso crescimento. Eu penso que a perfeição é diária, e quando chegar ao nível perfeito 100%, Deus nos leva. Deus nos leva, amiga, porque virou santo, santificou, não tem mais nem por que ficar nessa terra, né? Exatamente, gente, a gente tá constantemente em obras, né? Deus, ele não para de fazer a obra em nós, ele não para, a obra, ela sempre continua e ele é fiel para terminar a obra que ele começou. Mas é aquela luz, né, da aurora que vai brilhando, brilhando, brilhando até virar dia perfeito. E esse dia perfeito ele só vai acontecer quando Jesus voltar na glória, porque daí nós vamos ter um corpo glorificado. Aí sim nós vamos ser perfeitos, né? Enquanto nós estamos nesse corpo mortal aqui, cara, tem muito defeito em nós, muito. Claro que eu não acho que eu, Bárbara, não sou a mesma Bárbara de 1 ano atrás, de 2 anos atrás. Eu sou uma Bárbara totalmente diferente, eu sou mais madura. Tem coisas que eu já não erro mais, graças a Deus, né? Tem coisas que eu já mudei, graças a Deus. Mas tem coisas que naquela época eu não percebia que eu fazia errado e que hoje, por ter mais maturidade, por ter mais conhecimento, eu percebo. E eu falo, nossa, como que eu não me liguei que isso era uma atitude errada, não era uma atitude legal de ter, né? Então eu acho que a gente vai passando de fase, sabe? A revelação sobre quem nós somos vai ficando maior, vai ficando mais intensa. A mudança começa em nós, o Jean falou. A Poli falou assim, penso assim, de olhar para si mesmo e não para o outro, né? E assim, gente, nos dias que apertar mais, sabe? Tipo, que a pessoa tiver uma atitude ali que te magoou um pouco mais, sabe? Que foi aquela atitude que você fala, Deus, isso aqui é tenso de aguentar. Isso aqui é muito tenso. Cara, é o dia que você mais tem que ir pra presença do Senhor e rasgar seu coração, sabe? É o dia que você mais tem que entrar ali no seu quarto e falar, Deus, não deixa eu agir na força do meu braço. Não deixa eu agir da maneira como eu acho que eu tenho que agir, sabe? Na força do meu grito, na força do meu muque. Não deixa eu agir assim e age o Senhor por mim. Mas rasga o coração, fala pra Deus o quanto é difícil pra você aguentar esse tipo de situação. Fala pra Deus o quanto te magoa. Se o seu marido não te ouve nisso, fala pra Deus, fala pro Senhor, sabe? E acredito que o Senhor, ele é um Deus que luta por nós, sabe? Ele é um Deus que trabalha por nós, ele opera por nós enquanto nós estamos dormindo, mas isso também diz respeito a descansar em Deus. Enquanto nós descansamos em Deus, enquanto nós lançamos os nossos fardos pesados diante da cruz de Jesus e falamos para Ele tomar conta, para Ele nos ajudar e para Ele aliviar essa carga de nós, aí sim, né, Ele começa a agir, mas é preciso a nossa entrega, é preciso o nosso descanso, é preciso o reconhecimento de que sem Deus nós nada podemos fazer, nada, né? Inclusive, gente, semana que vem, se eu não me engano, como a gente não vai estar fazendo as lives, né, essa é a última live dessa semana e agora a gente só volta daqui uma semana, na outra segunda-feira, não essa na outra.
Semana que vem eu vou postar uma série de vídeos lá no YouTube, vídeos pequenos, assim, vídeos curtos, não vai ser vídeo longo igual uma live, né? Que uma live tem 1 hora e 50 minutos de vídeo. Sobre o meu testemunho de vida, né? Olha, testemunho de vida. O meu testemunho que eu passei há 4 anos atrás, né? 4 anos e pouquinho atrás, e ele tá assim, 100% praticamente hoje já. E eu falo um pouco disso, né? Nessa época que eu tava vivendo um tempo, o pior tempo da minha vida mesmo, eu lembro que teve um versículo que eu me apeguei demais, que foi o versículo de João 15. Deixa eu abrir aqui, só pra gente ir dando os finalmente. Ó, João 15, versículo 5, mas é a parte B. É aquele versículo que fala que Jesus, ele é a videira, o Deus, o Pai, é o agricultor, né? O que vem e poda a videira para que ela cresça ainda mais, tira os galhos velhos, os galhos secos, e nós somos os ramos dessa videira, né? Então ele fala, se a gente está enxertado nessa videira, se a gente está ali, né, preso à videira, essa videira ela nos nutre, ela nos sustenta e ela nos faz crescer. E o Pai, que é Deus, ele vem e poda para que a gente dê ainda mais frutos. Né? Se você não se deixa podar, você não tem como você fazer parte da videira, porque você não vai fazer a videira ser próspera, ser frutífera, né? E aí ele fala sobre se a gente não tá nessa videira. Se a gente não tá nessa videira, o que acontece de nós? A gente morre, seca, né? O galho que ele não está na videira, se ele é tirado, o ramo, se ele é tirado da videira, ele vira um galho seco, sem vida, né? Então, fala assim, ó, no versículo 5, eu vou ler o versículo 5 inteiro, tá? João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, no caso Jesus. Vocês são os ramos, sou um raminho da videira. Se alguém permanece em mim, essa videira, se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Gente, eu lembro que eu repeti esse versículo por meses, por anos, né? Até posso falar. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus sem o Senhor eu não posso fazer coisa alguma. Eu não posso fazer coisa alguma. Então, se você acha que você não tá dando conta desse seu casamento, começa a falar isso para Jesus. Jesus, eu quero permanecer na videira, eu quero permanecer alicerçada no Senhor, porque sem o Senhor eu não posso fazer coisa alguma, sem o Senhor eu não dou conta desse casamento, sem o Senhor eu não dou conta de ser essa mulher que eu tô entendendo que eu devo ser dentro da minha casa, sabe? Sem o Senhor eu não consigo vencer essa luta. Vem aqui, Senhor, eu tô alicerçada no Senhor, me nutre, me alimenta, me sustenta, me dá força, porque eu preciso do Senhor para passar por isso. Então, é nesses tempos, gente, de mais angústia, de mais aflição, que a gente tem, como que eu falo? A gente tem esse relacionamento mais profundo ainda com Deus, porque eu creio que é nesses momentos que a gente entende que por nós a gente não consegue fazer. E a gente precisa mergulhar no relacionamento com Deus, para que realmente eu consiga viver essa realidade que eu preciso viver, eu consiga superar esse desafio que eu preciso superar, porque sem Jesus, eu nada consigo fazer, nada. Então a gente precisa mergulhar nisso. Bárbara, você é uma bênção de Deus, seria legal de vez em quando você fazer uma live relâmpago, só que nos avisa antes, para que mais pessoas possam ver isso. Você fala inspirada pelo Espírito Santo, glória a Deus. Glória a Deus. Gente, eu tô com essa mulher todos os dias. Ela é uma bênção mesmo. Ela vive isso diariamente. Se sou o homem que sou hoje, é muito por causa dela também. Te amo, Bárbara. Te amo, meu amor. Te amo. Ainda mais pra você falar isso. Porque meu marido falar isso, conhecendo quem eu sou, sabe que, né? A gente tá em construção, né, gente? A gente tá em constante crescimento. E até por isso que também eu falei pra vocês já, né, que eu vou dar um break na semana que vem, porque eu preciso ir mais fundo em Deus, eu preciso permitir que Deus trabalhe algumas coisas mais fundo em mim também, para que eu possa voltar na próxima semana. Eu quero praticar mais coisas também. E é muito, muito legal ouvir isso do meu marido, sendo que, né, ele conhece quem eu sou, ele sabe a nossa realidade, ele sabe que a gente tá vivendo, graças a Deus, eu acredito que os melhores momentos do nosso casamento estão sendo agora, né, os melhores meses do nosso casamento estão sendo esses, mas isso não quer dizer que são meses perfeitos, são dias perfeitos, né, mas graças a Deus a maioria tá bom, né, amor? A maioria a gente tá conseguindo aí ir bem.
Mas glória a Deus por isso. Fico, assim, muito, muito feliz, realmente, de ver meu marido dando esse testemunho de vida. Ô, Glória! Você é uma linda abençoada. Gente, essa Carla, eu acho que eu vou chamar ela um dia na live só pra ela falar: oi, minha linda! Eu acho muito, muito, muito legal esse sotaque baiano. Mas é isso, gente. E eu quero que vocês entendam que esse processo, até esse testemunho que eu vou divulgar no YouTube semana que vem, né? Eu vou tentar soltar um por dia, uma parte do testemunho por dia. Eu tenho certeza que esses 4 anos e meio que eu vivi, esse pior deserto da minha vida, também ajudou a me moldar um pouco mais como mulher, sabe? Também ajudou a trabalhar um pouco mais na minha vida como mulher. Com certeza eu não seria, assim, a mulher que eu sou hoje. Eu não tô falando que eu sou a super mulher, tá? Eu tô falando que eu sou uma mulher, graças a Deus, diferente de anos atrás, né? Mas com certeza eu não seria a mulher que eu sou hoje se eu não tivesse passado por esse deserto, se eu não tivesse passado por essa prensa, que foi uma prensa que chegou a alguns momentos que eu não achei que eu ia dar conta. Eu achei que eu não ia suportar. E assistam o testemunho que vocês vão entender um pouquinho do que eu tô falando. E até é legal isso que a Williana falou, né, de mais pessoas receberem isso. Gente, Deus conhece meu coração e Ele sabe que eu não busco números. Ele sabe que eu tô super satisfeita com ter 15 pessoas na minha live 6 horas, 6h50 da manhã. Eu acho isso incrível, incrível. Mas eu tenho entendido como filha de Deus, que a mensagem que eu carrego, ela precisa ser ouvida por mais pessoas mesmo. Eu entendo isso. E até nessa semana que eu vou ficar sem vir aqui, eu vou buscar até mais estratégias de como ampliar isso, ampliar essa divulgação dessa live, né? Enfim, essa divulgação desses conhecimentos. Mas eu vou estar postando os vídeos no YouTube essa semana, né? Um por dia, se tudo der certo. E eu peço a vocês que, se puderem, compartilhem, sabe, com seus amigos. É um vídeo de um testemunho, às vezes a pessoa pode se identificar com alguma coisa ali, né? Às vezes é até mais fácil também de você mandar isso pra pessoa, né? Tipo, um testemunho de alguém. Às vezes não é alguma coisa assim, é falando de Jesus ou falando algo do tipo, né? Às vezes é mais fácil da pessoa querer ouvir, da pessoa, ainda mais que é um testemunho de cura, né? Às vezes a pessoa que tá passando ali por algum momento difícil nessa área pode se interessar por isso, né? Que vai ser também uma forma da gente poder divulgar isso, sabe? A gente poder divulgar esse movimento aí que a gente tem. Minha irmã, aqui é 4 o quê? Ai, aí é 4 da manhã? Mas de onde você é? Como assim? Revela pra mim. 4? Você tá falando sério? Mas eu acho que... não, da Claudinha. Da Claudinha, não. Ai, quem que era? Da Gi era 5h50, que ela mora lá no Amazonas, né? Acho que é. Eu quero ser essa mulher que tem o caráter de Cristo. Amém, amiga, amém. Em nome de Jesus. Vamos juntas. Estamos juntas nessa caminhada de construir essa mulher com caráter, de acordo com o caráter de Cristo. Do Acre, então é isso mesmo. Uau, gente, 4h50 da manhã com essa mulher guerreira que tá aí na live de hoje, gente. Pensa isso, né? E tem mulher que mora pertinho de mim que tava reclamando de acordar 6 horas. Então, ó, dá uma olhada nessa pessoa, nesse ser que acordou aí 4 e pouquinho da manhã, né? Então, tem como, gente, tem como. Ai, gente, então é isso. Estou muito feliz pra gente ter concluído essa semana, por vocês estarem comigo nessa semana. Eu peço mesmo que o Senhor possa estar abençoando vocês, que vocês tirem esse tempo de uma semana aí pra, às vezes, buscar crescimento. O que eu vejo, gente, é uma opinião minha, tá? E eu não quero ofender ninguém falando isso. Os mosquitos estão me comendo aqui no meu pé. Eu não quero ofender ninguém falando isso. Chegou pra mim, né? Sem vergonha. Eu vou te convocar, não é nem te convidar, te convocar para as lives do dia, a partir do dia 12, que semana que vem não vai ter, tá? Mas a partir do dia 12 a gente volta. A senhorita vai estar batendo pontinha aqui, né, Rê? Fiz chá. Beleza. Do quê? Branco e cavadinho. Beleza. Então, eu vejo que às vezes a gente tá assistindo muita live e praticando pouca coisa do que a gente tá vendo nas lives. Claro que as lives são uma bênção, gente. Eu dou glória a Deus por esse momento de quarentena, de pandemia, porque quanto conteúdo bom que a gente pôde ter acesso. Quanto conteúdo bom que a gente pôde, assim, cara, realmente, assim, usufruir, né? Se alimentar desses conteúdos. Mas eu percebo que a gente também tem que dar um break nesse negócio de assistir conteúdo, de assistir live e de praticar, sabe? De entender a nossa vida, o que tá acontecendo e começar a colocar em prática. Eu lembro que a gente começou, eu e o João, a assistir o Pablo Marçal em maio. A gente parou de assistir ele só em setembro, agosto. Quando foi La Casa Digital, gente?
Foi agosto, né? A gente parou de assistir ele no final de agosto. Quando a gente parou de assistir ele, que ele, tipo assim, ele parou com as lives dos 4,59, que a gente sempre acompanhava e tal. Gente, eu lembro que eu tive um choque de realidade. Eu tive um choque de realidade, porque eu estava vendo uma realidade, que eu estava indo de live em live, aquela atmosfera estava boa pra mim, eu estava sempre consumindo aquilo, então a minha mentalidade estava mudando. Só que quando parou aquilo, quando aquilo foi tirado, aí eu me confrontei com a Bárbara. Né? Aí eu me confrontei, e agora que você não tem um mentor, que você não tá tendo alguém pra te estimular ali todos os dias, te incentivar toda manhã, como que vai ser? Porque aí é que a realidade vem. É aí que o verdadeiro confronto vem e a gente precisa desse confronto. A gente precisa ser confrontado com a nossa realidade sozinho, no sentido eu e Deus. Como que vai ser? Como que a gente vai enfrentar o dia agora, Deus? Como que eu vou movimentar o meu dia, né? Eu vi muitas pessoas, inclusive eu, que ficou meio desorganizada no dia, nos primeiros dias. Tipo, não sabia como se organizar, porque todo dia acordava 5 horas pra assistir uma live, depois da live saía, fazia isso, fazia aquilo, né? Tinha uma rotina. Então é necessário que muitas vezes a gente dê um break, a gente dê um stop e a gente comece a nos conhecer melhor sem ninguém nos guiando, né? O que eu já aprendi, o que eu já tô conseguindo fazer sozinha, o que eu vou ter que exigir um pouco mais de esforço da minha parte pra eu conseguir dominar, pra eu conseguir colocar em prática, sabe? Então, pra mim, no meu caso, por exemplo, eu tive que aprender um pouco mais sobre não procrastinar, porque era mais fácil naquela época eu não procrastinar. Depois, quando eu fiquei sozinha, a procrastinação começou a querer voltar com tudo. Então, eu tive que penar um pouco mais pra parar com esse negócio de procrastinação. A questão do domínio na alimentação também é algo que me pega até hoje, mas tô melhorando cada dia mais, mas daí eu falo, tá, e aí agora que eu não tô com essa pessoa me alimentando toda hora? A Bárbara com a Bárbara mesmo, como que vai ser esse fight, essa luta? Quem vai vencer, o desejo da Bárbara ou a Bárbara que quer mudança? Né? Então é preciso que a gente pare um pouquinho e coloque isso em prática, e por isso que eu vou fazer esse break na semana que vem e aconselho vocês a fazerem também, tá? Eu também parei de assistir, só vejo um vídeo ou outro. Quando eu preciso de um up assim, maior mesmo, eu vou e assisto um vídeo, eu vou e faço uma live, eu vou e falo alguma coisa. Mas é legal, sabe? A gente ficar eu e Deus, sabe? E buscar a mudança aqui. Porque senão fica algo muito que eu fico ouvindo e não pratico. Até em Tiago fala isso. Eu vou ver se dá tempo de eu abrir esse último versículo aqui antes da gente encerrar essa live. Calma, gente. Calma. Vamos ver. Aqui, ó, praticando a palavra de Deus. Tiago 1, a partir do versículo 19, tá? Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Aí eu vou pro 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, que é o que muitos de nós às vezes fazemos por estar com excesso de conteúdo, né? Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo do que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então, olha a analogia, e tá acabando meu tempo. Olha a analogia, se você é uma pessoa que ouve e não pratica, é como se você olhasse no espelho, visse ali a sua aparência e saísse e esquecesse daquilo. Então é como se você entrasse numa live, a live te alimentasse de alguma forma, tipo, te revelasse quem você é de alguma forma, e você sai dessa live e você esquece. Você esquece que você tinha que mudar, você esquece o que você tinha que fazer e você simplesmente continua vivendo a sua vida normal, né? Então vamos parar de viver de live em live, vamos parar de viver de conteúdo em conteúdo e começar a praticar. Dá um tempinho aí, gente, dá um time, dá um break e ó, depois a gente volta com tudo. Beleza? Muito obrigada de coração por todos vocês que me acompanharam aqui. Vamos trazer mais mulheres, mais desbravadoras para estarem conosco a partir do dia 12 nas lives das 6 da manhã. E um beijo, gente. Deus abençoe a semana de vocês, o final de semana de vocês, né? Um beijo.